o Senhor coloque em nossos corações o desejo, o prazer de prestarmos um culto de louvor e de adoração ao Criador. É Ele que desperta em nós, irmãos, esse prazer, essa alegria. É só nós colocarmos a nossa vida a seu dispor e Ele vai mover na nossa vida. Ele vai agir, Ele vai nos abençoar e coisas novas nós vamos experimentar para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Nós vamos meditar na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós vamos ouvir a respeito da possibilidade de derrotarmos os gigantes que se levantam contra a nossa vida. Quantas vezes, irmãos, a nossa vida é balançada, os problemas surgem, os gigantes aparecem. Eles aparecem diante de nós e nos desafiam. E muitas vezes nós sucumbimos, nós caímos, nós não resistimos, nós não temos força suficiente para vencer o maligno, para vencer o mal, e pecamos e tropeçamos. Mas eu quero falar para os amados que é totalmente possível essa vitória. É possível porque essa vitória, irmãos, ela vem do Senhor para as nossas vidas. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que te envolve, é o Senhor que te dá as forças necessárias para que, mesmo que os problemas sejam grandes como os gigantes que existem por aí, mesmo assim teremos poder e autoridade para passarmos por sobre eles. Amém? Abramos nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 45 até o 47. Ouça com atenção. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e eu o vencerei, e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Amém? Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos, Pai, porque sabemos que teu Espírito tem o alimento para nossas almas. Sabemos que nessa noite tu has de falar ao nosso coração. Nós estaremos nesse lugar certos, que não há gigante suficientemente grande que não possa ser derrotado, que não possa ser vencido. Que não há problema, Senhor, demasiadamente grande que não possa ser derrotado, ser vencido. Ó Espírito, fala conosco nesta noite. Nos dê a revelação da tua palavra, nos orienta. É o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Queridos, o povo de Israel, eles estavam sempre envolvidos em guerras. As guerras com os filisteus eram uma continuidade. Eles estavam sempre em desavença com essa nação pagã, e essa nação se levantava para afligir aquele povo de uma forma ou de outra. E nessa ocasião, mais uma vez estava ali Israel entrincheirado com os filisteus. Entrincheirado contra os filisteus. Estavam eles no Vale de Elá. No Vale de Elá, também conhecido como Vale do Carvalho, e de um lado estavam os filisteus e do outro estavam os israelitas. E ali estava, irmãos, aquele exército, mais uma vez em pé de guerra, mais uma vez pronto para lutar. E o interessante é que foi feito um acordo, em que colocariam apenas os dois maiores, os mais fortes para lutarem entre si. E aquele que saísse vencedor, vencia toda a guerra. E foi levantado ali o Golias contra o povo de Israel. E vemos que naquele momento, amados, quando Davi chegou àquele local, estava ali Golias falando toda sorte de coisas ruins, toda sorte de impropérios contra a nação de Deus. Estava ali desafiando o Todo-Poderoso, estava ali mais uma vez tocando naquele povo que o Senhor havia escolhido. E quando Davi olhou aquilo, ele não se conteve, ele não pôde aceitar aquilo. Davi não pôde aceitar aquela situação, irmãos,
irmãos, Davi ficou injuriado, ele ficou nervoso, ele ficou estressado com aquilo. O Espírito Santo de Deus ardeu dentro do seu coração e ele tinha que tirar satisfação naquele momento. E ele tomou as dores de todo aquele exército e ele foi até Golias e desafiou aquele gigante à luta. Ele desafiou, amados. A Bíblia nos diz que Golias tinha aproximadamente 3 metros de altura. Aproximadamente 3 metros, era um homem grande. A sua armadura e capacete pesavam mais de 60 quilos. E a sua lança, só a lança, pesava uns 7 quilos. Ou seja, era um homem muito forte, era um homem grande, muito forte. Mas quando Davi olhou para aquele homem, amados, ele não teve medo. Davi não teve medo, porque ele tinha comunhão com o Todo-Poderoso. Davi tinha comunhão com o Senhor. Davi sabia que Deus poderia providenciar meios para que aquela luta fosse ali vencida. Ele sabia que o Senhor poderia providenciar formas que ele tivesse condições de vencer a Golias. E o texto diz: você vem contra mim com espada, lança e dardos. Foi assim que Davi falou para Golias: você vem contra mim com lanças, espadas e dardos. Ou seja, aquele homem estava armado, ele tinha todo um preparo, ele era um soldado valente, ele era um soldado corajoso, tinha todo o preparo, e ele estava ali desafiando o povo de Israel, certo que venceria os israelitas. E quando ele olhou para Davi, ele viu ali um rapaz, um jovem. A Bíblia não é muito clara com relação ao corpo, à composição física de Davi, mas não era um cara muito forte, não era uma pessoa forte. Davi não era um bombado da vida, não era. E quando Golias olhou para aquele camaradinha, ele até riu. Opa, a batalha está vencida, a batalha está ganha. Amados, a nossa vida muitas vezes tem sido assim, queridos. A nossa vida muitas vezes tem sido desta forma. O inimigo tem se levantado diante de nós de uma forma grandiosa, poderosa, e você olha para os problemas, você olha para as dificuldades, você vê a dificuldade grande demais diante da tua face. Você olha e você vê que os problemas são grandes e você não consegue ver uma solução, porque você já vê que está derrotado, você já se sente derrotado. E por incrível que pareça, os soldados do exército israelitas sentiam assim, sentiam derrotados, tinham medo, estavam ali assustados com aquela situação. Mas eu quero afirmar para vocês que o Senhor não nos levantou para vivermos o medo, mas para vencermos o medo. O Senhor não nos levantou para nos dobrarmos diante de gigantes, mas para vencermos os gigantes. Para vencermos os gigantes. Davi, queridos, se ele fosse olhar pelo lado físico, era impossível vencer Golias. Primeiro, Davi não era um soldado. Ele não era um soldado. Ele não havia sido treinado. Ele não sabia lutar. A Bíblia diz que Davi não tinha conhecimento de lutas. Davi não tinha conhecimento de lutas. Era apenas um jovem que havia chegado no acampamento para levar mantimento para seus irmãos. Muitas vezes nós temos chegado no acampamento, irmãos, e temos visto coisas, e nós temos nos calado, baixado a cabeça e voltado. Não retroceda. O Senhor diz para você: não retroceda, mas ande, vá em frente, siga, amados, siga, querido, não pare. É muito fácil, é muito bom nós andarmos quando tudo está ao nosso favor, não é verdade? Quando tudo está ao nosso favor é bom demais. Aí você anda, até o vento te ajuda a andar. Mas nós somos chamados para andar contra o vento, para nadar contra a correnteza. Nós estamos na contramão desse mundo louco e vamos deparar com toda espécie de gigantes, toda espécie de problemas, toda espécie de dificuldades. E eu quero falar para você que talvez o teu gigante seja a enfermidade,
como é grande esse gigante, não é verdade? E você já recorreu aos médicos, você já recorreu a tudo, e você descobriu que não tem como, você não consegue lutar, você não consegue vencer da forma natural. Quem sabe o teu gigante seja o desemprego, e você olha e não consegue ver a porta, você não vê a porta se abrir, e você bate e a porta não se abre, e a situação está difícil, cada dia ficando mais complicada. Assim também era com o exército de Israel. A situação estava difícil, cada dia ficando mais complicada. Haviam 40 dias que Golias desafiava Israel dia após dia, pela manhã e à noite. Pela manhã e ao final da tarde, princípio da noite. 40 dias desafiando. Os problemas, irmãos, poderão bater na nossa porta 40 dias, ou quem sabe até mais tempo. Mas o Senhor, Ele pode te fazer vencer. Ele pode te fazer vencer. O que tu precisas é a fé de Davi, é a esperança de Davi, é você ter o sangue quente de Davi, é você ter amor para com o Todo-Poderoso, é você não aceitar que alguém fale, que o inimigo fale, que o inimigo envergonhe o teu Deus. O grande problema, amados, é que nós nos acostumamos com Satanás, diabo, demônios e outras coisas ruins envergonhar o nosso Deus. Nós nos acostumamos com isso, e nós não pegamos as dores de Deus para nós. Davi, quando viu aquela situação, ele pegou para si as dores de Deus. Ele não resistiu àquilo. Era uma pessoa fraca, mas ele não submeteu àquela situação. O seu coração doeu, o seu coração ardeu, o seu sangue ferveu com aquela situação. Falta-nos isso, amados. Nosso sangue não ferve. Aí o capeta fecha a porta para você, ele joga enfermidade na tua vida, ele toca na tua casa, ele estoura a tua existência. E você baixa a cabeça e fica lá. Pode montar, capeta, pode montar, Satanás. E ele vai só destruindo. Nós não podemos nos sujeitar aos Golias desta vida. Não podemos. Nós temos aqui nos levantar contra ele. Se porventura Davi não houvesse se levantado contra Golias, provavelmente Israel teria perdido mais uma guerra, teria sido subjugado pelos filisteus. Mas aquele rapaz, aquele homem, ele foi e mostrou que Israel tinha um Deus. Você precisa mostrar que o teu Israel tem um Deus, que a tua vida tem um Deus. Só que tem um detalhe, queridos. Nós queremos mostrar que nós temos um Deus da forma que nós achamos conveniente. Da forma que nós achamos conveniente. Nós não pagamos o preço. Não pagamos. Eu preciso muito da cura, mas eu oro 5 minutos. Oh meu Deus, eu preciso da cura, oh Deus. Aí você vem na igreja, oh pastor, ora por mim. Aí você manda uma carta para um pastor famoso, ora por mim. Aí você pega a toalhinha abençoada, me cura. Aí você pega e come a folha da árvore da vida. Mais uma heresia, última. E você come a folha da árvore da vida, me cura a folha da árvore da vida. Aí você senta na sua cadeira do papai e fica lá. Aí passou um dia, passaram 2, 3, 4, a cura não veio, a porta não se abriu, nada mudou na tua vida. Aí você olha para Deus, aí o teu coração diz: Deus não olha para mim, Deus não faz nada por mim. Irmãos, se nós não morrermos, se o nosso sangue não arder de amor por Deus,
se nós não tivermos a coragem de Davi, a disponibilidade, o amor daquele homem para com o Todo-Poderoso, você pode até ser beneficiado, porque a misericórdia de Deus é grande, mas não é via de regra. Não vai acontecer normalmente. Amados, Davi respondeu para Golias, versículo 45, segunda parte. Versículo 45, segunda parte. Mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso. Qual foi a resposta de Davi? Eu vou aqui com os golpes de Kung Fu, de Karatê, sei lá de quê, na minha esperteza. Eu vou conversar com você, eu vou te convencer. O que Davi tinha, irmãos? O que Davi tinha? O que Davi tinha era o poder do Senhor, era o nome de Deus na sua vida. E ele diz: eu vou contra você, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo disse: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Davi já sabia disso. 1000 anos antes, Davi já sabia disso. E Davi fez uso disso. Nós estamos há 3000 anos após Davi. A Bíblia diz, a revelação do Senhor está aí, está para todos que querem, a revelação é a mesma, só que nós não queremos fazer uso da palavra, irmãos, mas é preciso irmos contra os problemas, contra os gigantes, na força do nome do Senhor. É preciso pisar na cabeça das trevas, é preciso pisar na cabeça do inimigo, e isso se faz quando nós dobramos nosso joelho diante do Senhor, quando nós consagramos a nossa existência, quando nós nos doamos de verdade para o Todo-Poderoso, quando nós morremos para nós mesmos e permitimos que o Senhor mude o nosso nome. Será que o nosso nome já foi mudado? Qual é o nome que está escrito no livro da vida? Já recebeu um nome novo? A Bíblia diz que receberíamos um nome novo, mas é preciso que esteja escrito no livro da vida. E muitas vezes, a nossa batalha aqui na terra nos consome. Somos derrotados, triturados, esmagados. Não sobra nada de nós a não ser o pó. E nós ficamos reclamando do Senhor quando temos a autoridade, quando temos o poder, quando temos tudo ao nosso dispor. Basta que você faça por onde. E eu quero falar para vocês que isto não é história da carochinha, nem tampouco conto de fadas, é verdade, é a palavra de Deus, igreja, é a palavra de Deus. Experimentem a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, e vocês verão como o Senhor moverá na vossa vida. Mas entenda, queridos, o Senhor é exigente. Ele não precisa do nosso favor, nós é que precisamos do favor de Deus sobre a nossa vida. Nunca inverta os papéis. Há muita gente, amados, achando que o Senhor tem que nos abençoar porque eu sou dizimista, porque eu sou legal, porque eu tenho uma família boa, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Saia dessa vida, isso é engano do inimigo na tua existência. Você nada é. Nós nada somos. O Senhor é que precisa ser tudo em nós. É o Senhor que precisa aparecer em nós. Irmãos, a nossa vida precisa ser como um iceberg. O iceberg, o que você vê acima do mar,
O que você vê acima do nível das águas é essa pontinha aqui, essa pontinha. Mas abaixo do nível das águas tem tudo isso aqui. Ou seja, não sei quanto por cento, mas um percentual pequeno do iceberg aparece sobre as águas. A outra parte está submersa. Está submersa. O que precisa aparecer na gente é essa parte pequenininha, amados. Pequenininha assim. Mas precisamos ter esse suporte. Esse suporte. Amém? Precisamos ter esse suporte, amados. A nossa vida, queridos, precisa aparecer um pouco, que é o nosso corpo, o nosso ser, a nossa vida, a nossa expressão, mas o nosso ser precisa ser totalmente de Deus, totalmente do Senhor. Ou seja, nós precisamos aparecer pouco, mas é o Senhor que tem que mover na nossa vida. Precisamos ser dessa forma, igreja. Porque só dessa forma, porque só assim vamos ver a glória do eterno na nossa existência. E ainda no versículo 46, nos diz Davi: hoje mesmo, ouça, hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Palavra de Davi para Golias. Estava ali Golias, desafiando todo o exército de Israel. Um monte de covardes, que conheciam o Deus, nação dedicada ao Senhor, mas não tinha o sangue do Senhor correndo nas suas veias. Aparece um jovem muitas vezes inexpressivo, um jovem talvez inexpressivo, que não tinha nenhuma, vamos colocar dessa forma, não aparecia, as pessoas olhavam para ele e era comum. Mas quando ele olhou aquele gigante, falando tanta coisa ruim contra o povo de Israel e contra o Deus de Israel, ele não deixou, ele não aceitou, e seu sangue ferveu, amados. E ele diz: hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Será que nós temos coragem, igreja, de olharmos para o nosso problema e falarmos para Ele: hoje mesmo o Senhor te destruirá. Hoje mesmo as portas fechadas serão arrancadas. Hoje mesmo os problemas que me afligem serão arrancados, serão retirados, serão apagados, anulados. Nós temos essa coragem? Muitas vezes nós não temos. Ou se falamos de forma inconsequente, porque não temos o suporte, aquela parte que é o mover de Deus de fato na nossa vida. Só a parte de cima que aparece, que somos nós, mas a rocha embaixo. Mas, se nós vivermos o Todo-Poderoso, eu quero falar para vocês que bata o pé e declare em nome de Cristo Jesus. Faça como Davi. Faça como Davi, declare que hoje mesmo o Senhor entregará a tua cabeça nas minhas mãos. E assim foi, amados, e assim foi. E qual foi a forma que Davi usou para derrubar Golias? Alguém sabe? Sabe? Pode falar. Ninguém sabe? Qual foi a arma? Oi? Uma funda. Davi usou uma funda. Amados, a funda era uma espécie de arma comum naquela região. Uma tira de pano, sei lá, no seu tamanho. Uma tira de pano que você dobrava ao meio. Uma tira de pano assim. Aí você dobrava ao meio. E aqui você colocava uma pedra nessa parte. Aí você pegava essa tira e rodava na cabeça, assim, segurando uma ponta, segurando as duas pontas, mas uma ficava presa na sua mão. Aí quando você estava no alvo, aí você soltava uma das pernas, e aquela pedra ia com velocidade muito grande. E os caras treinavam aquilo como treino estilingue e outra arma qualquer, e conseguia atingir o alvo. Queridos, é assim que Deus faz.
É assim que Deus faz. Coisas pequenas, mas que na mão do servo de Deus tornam-se grandes. Amém? Tornam-se grandes nas mãos dos servos do Senhor. E naquele mesmo dia, Davi cortou o pescoço de Golias. E nós vemos que ali houve a vitória, porque o Senhor honrou a fé daquele jovem, porque o Senhor foi com aquele jovem, porque Deus honrou aquela palavra, porque o Senhor tomou aquele homem nas suas mãos, o Senhor fez o seu coração bater mais forte, o Senhor fez o seu coração bater mais forte, o seu sangue ferveu pela causa do Senhor. Aquele jovem amou a Deus acima da sua própria vida, ele não tinha medo, ele desafiou, ele foi, e aquilo que ele tinha na mão, ele usou para a honra e para a glória do Senhor. E a Bíblia diz que ele acertou o alvo, ele acertou o alvo. Nós precisamos acertar esse alvo, amados. Precisamos acertar esse alvo, porque é o Senhor que está na nossa frente, é o Senhor que batalha nossas guerras, é o Senhor que luta contra os nossos inimigos, é o Senhor que nos dá a vitória. Basta que creiamos nisso e vivamos essa verdade. Precisamos crer, igreja, precisamos crer. E no versículo 47 diz: e todos aqui verão que ele não precisa de espada ou lanças para salvar o seu povo. Não precisa, irmãos. O que Deus quer são homens e mulheres com seus corações em total dependência do Senhor. E se você tem teu coração em total dependência de Deus, prepare-se para ser usado pelo Mestre. Prepare-se para ser usado, porque o Senhor te usará para quebrar, para derrubar, para destruir os gigantes que surgirão na tua caminhada, para destruir, para derrotar o inimigo que aparecerá diante de você, e nada poderá te deter, porque a promessa de Deus é a promessa da prosperidade sobre a vida daquele que crê. Mas vale ressaltar, irmãos, que se eu creio, eu vivo. É impossível crer sem viver. Impossível. Você pode até dizer, eu creio, mas da boca para fora. Mas se você de fato crê, impossível você não ter uma vida totalmente dominada pelo Espírito Santo de Deus. O crer, irmãos, o crer nos favorece nesse aspecto. O crer, ele nos dá condições de sermos dominados pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que nós precisamos para a nossa vida. Crer no Senhor e nos deixar dominar pelo Todo-Poderoso. E eu quero desafiar você nessa noite. Você que tem passado por dificuldades, e a nossa igreja que passa por dificuldades. Nós vemos e ouvimos há pouco a dificuldade em falar do amor de Cristo e vermos retorno, em vermos resultado. É uma dificuldade de todos nós, mas nós podemos vencer esse demônio, esse espírito da incredulidade, desde que tenhamos a vida cheia da graça, cheia do poder e da autoridade do Senhor. Falaremos e verão que somos de Cristo Jesus. E esse gigante da incredulidade, esse gigante que amarra, que aprisiona as pessoas ao pecado, será destruído para a honra e para a glória do Senhor. Basta que creiamos e vivamos esta palavra. Tem que crer e viver, amados. Se nós amamos o Senhor, vamos fazer a vontade dEle. Impossível amarmos a Deus e não fazermos a vontade dEle. Impossível. Há situações que são impossíveis para a gente. Crer e não viver. Amar o Senhor Jesus e não viver. São situações impossíveis. Se nós cremos, vivemos. Se nós amamos, vivemos o Senhor. E certamente Davi tanto amou quanto creu. E ele experimentou o poder de Deus. E ele viu a grande glória do Senhor. E assim precisa ser com a nossa vida, igreja. Amados, nós não precisamos ser grandes. Já falamos tanto isso aqui, não é verdade? Não precisamos ser grandes. Mas o que nós precisamos
é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Não precisamos ser estudados, mas precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Não precisamos ter roupas novas, mas precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Talvez a nossa casa seja a mais humilde da cidade, mas precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E vai por aí. O ser cheio do Espírito Santo de Deus é uma necessidade urgente na nossa vida. E isso a todos. Da criança, a partir da idade da razão, até o ancião em nosso meio. Todos precisam ser cheios do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos diz que Davi era um homem que tinha o mover do Senhor na sua existência. Ele cria, e nada o detinha, E nós vemos posteriormente que aquele homem foi fiel ao Todo-Poderoso. E de uma forma antinatural, ele herdou o trono de Israel, já que ele não era parente de Saul. Ele herdou o trono de Israel. Foi um homem que fez muito pelo Senhor naquele estado, no estado de Israel. Um homem poderoso, usado pelo Todo-Poderoso. Só que ele foi levantado da sua insignificância, mas porque ele amou o Senhor com todo o seu coração. Às vezes nós nos achamos também insignificantes, não temos nada, mas se nós amarmos o Senhor com todo o nosso coração, vamos derrotar os gigantes, vamos derrotar todos os gigantes, inclusive a nossa própria incredulidade, e seremos usados poderosamente pelo Todo-Poderoso. Hoje o Senhor fala isso para você, que tu ouça, acate, coloque isso dentro do teu coração, viva o Senhor e experimente o novo de Deus, experimente o poder do Senhor na tua vida, e verá que nada pode deter aquele que crer no Senhor. Amém? Vamos colocar de pé para nós orarmos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, Pai. Nós te glorificamos porque sabemos que Tu és o Deus que nos concede poder, que nos concede autoridade, que nos concede condições para vencermos o Rei das Trevas, para pisarmos sobre a cabeça do inimigo e para jogarmos por terra, Senhor, todas as portas fechadas, todos os males que se levantam, tudo aquilo que não procede de Ti. Senhor, toca nos nossos corações, desperta-nos para entender que nós não podemos acatar, não podemos aceitar, não podemos de forma alguma aceitar o jugo do maligno, mas sim estarmos debaixo da Tua mão abençoadora, cheio do Teu poder e da Tua autoridade para fazermos a Tua vontade. Prepara-nos, ó Deus, para vivermos a Tua verdade. Fala conosco, ó Espírito Santo de Deus, nos dando o discernimento e a direção que nós precisamos nessa jornada. É o que eu te clamo em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Amém, amados. Vivos, o nosso Deus. Mensagem número 586.